Olá, começa agora o Panorama e nesta edição você vai ver finalização da obra na BR-116 em Caratinga, janeiro com educação financeira. Especialista fala sobre testamento e ainda atitude de moradores transforma visual em algumas ruas de Caratinga. Tudo isso e muito mais agora no Panorama. O abono salarial dos programas de integração social, PIS, já começou a ser pago de acordo com a data de nascimento do trabalhador. As pessoas que têm conta individual na Caixa recebem o crédito automático. O prazo final para o saque do abono salarial do calendário de pagamentos 2019-2020 é dia 30 de junho deste ano. O valor do benefício pode ser consultado no site da Caixa ou pelo atendimento Caixa ao Cidadão, no número 0800 726 0207. Quem passa no bairro Esplanada, em Caratinga, já percebeu movimentação diferente no local. O DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, está fazendo algumas intervenções no trecho da BR-116. A obra tem a intenção de organizar o fluxo de veículos e trazer mais segurança aos pedestres. A principal intervenção realizada pelo DENIT foi prolongar a contenção da pista com blocos de concreto do bairro Esplanada até o trevo próximo a um posto de combustíveis, no bairro Zacarias. De acordo com o supervisor regional do DENIT, foi feito um planejamento para elaborar as mudanças que seriam necessárias. O estudo começou há cerca de 6 meses, quando o DENIT recebeu a notícia da construção do supermercado. Toda grande obra, grande empreendimento que gera impacto no trânsito da rodovia, ele obrigatoriamente, como contrapartida, tem que fazer um projeto de um acesso, contemplando todos os dispositivos aí de retorno, sinalização, para gerar segurança para esse trânsito que vai ser aumentado ali na região, gerar segurança para os usuários da rodovia. Ele conta que a ideia inicial era fazer o retorno próximo à Avenida Dário Grossi, mas o projeto passou por algumas alterações. Estudados juntamente com o empreendedor, 3 possibilidades de retorno e nós optamos, juntamente com a Rede Mineirão, por fazer o retorno mais próximo, até para não criar um impacto maior ainda para a população. Então, aquele retorno ele foi colocado, está sendo colocado o mais próximo possível que a engenharia permitiu do supermercado Mineirão. Outra preocupação do DENIT foi com a segurança dos pedestres que poderiam transitar próximo ao supermercado. Pensando nisso, foi instalada uma faixa de pedestres no local. Já havíamos colocado uma faixa elevada próximo ao posto do INSS, onde que permite que o cadeirante e que os pedestres, de uma forma geral, tenham acesso desde o ponto de ônibus, que também foi colocado pela gente, até o INSS. Ali já tinha uma faixa de pedestres. A outra faixa foi colocada antes do supermercado, devido ao grande fluxo de pedestres que o próprio supermercado vai atrair, inclusive clientes que empurrando carrinho de compras para transpor a rodovia. Então era essencial essa faixa de pedestres e foi colocada num local onde permitia a visibilidade dos condutores. A gente tirou um pouquinho ali da curva exatamente para preservar a questão dos pedestres e também para alertar, para que ficasse mais fácil a visibilidade por parte dos condutores. Ainda faltam alguns pontos para a conclusão total da obra, como a abertura do retorno e a devida sinalização. O retorno ele vai permitir que o condutor que segue do supermercado de Caratinga, vamos dizer, sentido Ubaporanga, em Apim, que ele faça uma conversão à esquerda, sem precisar parar o seu veículo. Então ele vai ter um retorno automático através de uma pequena rotatória que foi instalada nesse local do retorno, e o condutor que quer seguir a rodovia sentido bairro Zacarias, bairro das Graças, Ubaporanga, ele possa permanecer na pista da direita também sem parar e sem gerar transtornos. Ter maior consciência dos gastos, principalmente nesta época, ajuda a não começar o ano no vermelho. A educação financeira pode ser o caminho para quem quer se organizar.
Estamos no começo de 2020 e começo de ano é sempre repleto de contas a pagar, mas também de planos. Início de ano é onde tudo muda, né? 1º de janeiro eu farei coisa tal. 1º de janeiro nunca mais tal. E aí é que vem, porque aí a gente acabou de receber o 13º, ele já foi todo com presente, com festança, e aí muitas vezes a gente tem conta para pagar em janeiro. Grande erro do brasileiro, porque nós brasileiros não conseguimos ter o dinheiro. A gente não sabe ter dinheiro na conta, ter dinheiro em casa, a gente sabe ter compromisso para pagar, ter um boleto. Então, a gente precisa se planejar. A gente não consegue conquistar por falta de planejamento. Então, como fazer para começar o ano se organizando financeiramente? A solução pode ser a educação financeira. Tem vários nomes que são interessantes para uma boa leitura. Vou recomendar aqui, Robert Kiyosaki, Pai Rico, Pai Pobre, T. Harv Eker, O Segredo de uma Mente Milionária. O próprio Gustavo Cerbasi tem educação financeira. Vídeos no YouTube até de forma gratuita, você tem bons vídeos que te dão boas dicas. Então eu aconselho assim, gaste um tempo com isso, pensando em tirar o seu dinheiro de um fluxo só de consumo. Você tem que ter um percentual para tirar ele de consumo, para que você consiga uma subsistência no futuro aí, sem depender de algum órgão ou da sua própria força de trabalho, que é limitada. Nós temos tempo limitado e temos também um período de saúde limitado. Vai chegar um período que eu não consigo produzir o que eu produzo hoje, pela minha juventude. E aí, como que vai ficar o nosso futuro? Mas muita gente nem sabe o que é essa educação financeira, sempre confundindo com o controle das finanças. Mas, de acordo com Flávio Augusto, as duas coisas são completamente diferentes. A educação financeira está voltada mais a comportamento. Comportamento humano, então ela está mais ligada às ciências humanas. Então são hábitos que te levam a certa situação de sucesso ou de falência, digamos assim, financeiramente falando. Com relação às finanças pessoais, aí sim se trata de números, Aí é uma ciência exata. A própria Sara teve a vida transformada depois de se educar financeiramente. Na verdade, eu tinha uma distorção de valor do dinheiro, Eu entendi o dinheiro como objetivo e não como meio de alcançar meus sonhos. E aí eu passei por alguns estágios, vim aí por um estágio de ganância, avareza, queria obter mesmo dinheiro, até eu chegar na adolescência e passar por um momento de gastar deliberadamente com os meus prazeres e não pensar assim, em nenhuma construção de um plano a curto, médio ou longo prazo. E aí agora chegando na vida adulta, eu já comecei a amadurecer esses 2 estágios que eu tinha passado, encontrar o equilíbrio através também da terapia financeira, que me ajudou bastante. Para ela, uma das principais dicas para a pessoa que quer começar a se educar financeiramente é perceber para onde está indo o dinheiro. Existem coisas no nosso dia a dia que são essenciais, são coisas que a gente não sobrevive sem, São gastos de sobrevivência. Então a gente tem água, tem luz, tem vestuário, moradia. E às vezes a gente vai vivendo a vida, a rotina vai passando, o dinheiro vai indo tudo para isso e a gente não consegue construir sonhos. A gente não consegue alcançar os objetivos de anos atrás. Às vezes a gente olha para trás e tem coisas que a gente sonhava quando criança e ainda não realizou. Então a gente começa a pôr para pensar essa pessoa, aonde o dinheiro dela está sendo aplicado. Se ele está construindo quem ela realmente quer ser, ou se está sendo só um fluxo de sobrevivência mesmo, e assim vai e nada se realiza. A terapia financeira é esse alinhamento. Quem você é, com o que você tem e onde você gasta. Vamos conferir as vagas de emprego em Caratinga. Vaga para balconista de farmácia com experiência em vendas de medicamentos. Vaga para técnico ou técnica em laboratório de farmácia com experiência. Vaga para consultor de vendas, cursos na área de beleza. Ter experiência com vendas e ensino médio completo. Vaga para costureira, com experiência em ajustes de peças masculinas. Logo após o intervalo, você vai conhecer a história de 2 mulheres que estão se destacando no taekwondo. E ainda, qual será o destino de férias favorito do caratinguense? É daqui a pouco. O Panorama volta já.
As agências de turismo oferecem diferentes pacotes para todos os públicos, seja uma família ou uma viagem de casal. Muita gente tem aproveitado agora o período de férias e mesmo com as variadas possibilidades de destino, o caratinguense tem um local preferido para o descanso. Quando se fala em férias, vem logo em mente o descanso merecido, não é mesmo? Só que será qual a cultura dos caratinguenses em relação aos destinos para curtir esses dias? O que já podemos adiantar é que poucos ficam em casa. Continuo achando e vivenciando, né, que o caratinguense ele tem o perfil que o mineiro tem de praia. Mais que nesses anos a gente foi mudando essa cultura, né, tirando um pouco o pessoal só da região do Espírito Santo, né, que é o tradicional, até porque muitos têm casa, né, apartamentos e tal. Então hoje em dia o pessoal vai muito para o Nordeste, né? E alguns começando já a ir também curtir praia a nível de exterior também, no Caribe, por exemplo, né? Onde muitas vezes não se precisa de visto, o perfil é praia. E com certeza é esse o perfil do caratinguense. Agora vai uma dica de destino com o custo que cabe no bolso. Com certeza Porto Seguro, né? Porto Seguro você tem tanto aéreo quanto terrestre, né? A facilidade aqui para nós no terrestre de então pacotes de 8 dias com 5 noites de hotel, com café, com refeição. Você tem uma média aí de 10 parcelas de R$120, R$118. Então cabe no bolso, né? Se a pessoa deixar para viajar fora de temporada, isso cai para R$80 a prestação. Para quem não quer buscar transporte, hospedagem, comida e outros serviços, procure uma agência de turismo e se livre de algumas preocupações. A vantagem de você comprar numa agência de viagem é exatamente essa. Nós vamos procurar quem tem o melhor preço no mercado. Tem CVC há 23 anos aqui, eu vendo CVC. Só que eu não vendo só CVC, eu vendo CVC, Flytour, Frontour, Expedia, Decolar. Ou seja, eu vou no mercado descobrir quem está com o melhor preço para atender aquele cliente, né? Vendo também direto com o hotel. Então a gente vai peneirar, descobrir o que está com o melhor preço, fazer a junção desse pacote para o cliente, dar a dica para ele. E lembrando que viagem é bem-estar e faz bem para a saúde. Basta se programar. Nós estamos com um plano de viagem hoje que é através de funcionários com carteira assinada, que é o Azul Tour Empresa, que é exatamente isso, as pessoas se programarem e entenderem que todo mundo tem o direito de pelo menos uma vez por ano de descansar, sair da rotina, e tem possibilidade de qualquer um fazer isso, né? Depende de se programar, né? Quem faz uma programação consegue fazer uma boa viagem. No quadro Pense Direito desta semana, o especialista fala sobre testamento. O senhor pode explicar como é feito o testamento? Obrigado aí por trazer esse tema aqui para a nossa coluna do Pense Direito. O testamento é um tema interessante, até porque isso tem sido cada dia mais procurado pelas pessoas que querem entender melhor sobre esse Instituto do Direito Civil. O testamento é um ato de disposição de última vontade, né? Está previsto no Código Civil e é um dos atos mais solenes aí do nosso ordenamento do direito privado. Ele tem uma série de requisitos para que ele seja válido, né? Mas o importante, a ideia é que se atenda à vontade do testador. O testamento ele tem a forma aberta, a forma cerrada, a forma privada, a particular e a forma pública. Para ser resumido aqui, por causa do nosso tempo, vamos falar da forma do testamento feito em cartório, né? Como a gente já disse, ele é um ato solene e tem que ser feito por um tabelião e anotado no livro de notas, né, do tabelionato. Ele é preciso que ele transmite, né, a vontade do testador, que é importante também que se diga, só pode testar a metade do seu patrimônio à época do ato do ato de última vontade. Então, se a pessoa doar acima da metade do seu patrimônio, ela está ferindo a legítima, que é o direito dos herdeiros, e esse testamento pode ser anulado. Então, ele é feito, né, diante do tabelião, ele é lido em voz alta no momento que faz, é um ato único,
tem que ser feito todo a um tempo só. Ele pode ser lido, né, o testamento ele vai ser lido pelo tabelião ou pode ser lido pelo próprio testador. E é necessário também que tenha presença ao ato, né, presentes ao ato, 2 testemunhas, todas, obviamente, né, livres, né, capazes, impedidas, totalmente lúcidas, para que possam atestar realmente a vontade do testador e o próprio testador naquele momento. Então é muito importante que não se fira legítima, porque é o direito de herança dos herdeiros necessários, né? E essa outra parte pode ser destinada de acordo com a vontade do testador. A gente vê muito isso nos filmes, em telenovelas, né? Dizendo que as pessoas deixam as outras completamente sem nada. Isso no Brasil não é dessa forma, o direito protege, o direito à legítima. Está sendo isso muito questionado. Hoje existe uma doutrina muito no sentido de que tem que se haver mais liberdade sobre a disposição dos bens, né, ao titular dos seus bens. Ele deveria ter mais liberdade, mas o nosso ordenamento de hoje faz com que apenas 50% dele seja feito. Às vezes ocorrem erros que são levados à justiça para discussão, mas a ideia hoje é que se julgue favor testamente do latim, tendo a capacidade, limite para dispor e a vontade lídima, a tendência é que a justiça acate a última vontade do testador. Hora de conferir a previsão do tempo em Caratinga. Para esta quarta-feira, a expectativa é de sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 21 e a máxima esperada é de 27 graus. Na quinta-feira, a previsão do tempo para Caratinga é de sol com aumento de nuvens ao longo do dia. Noite com pancadas de chuva. Mínima de 22 e a máxima de 27 graus. Sexta-feira de sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde. À noite o tempo fica aberto. Mínima de 21 e a máxima pode chegar a 26 graus. No Jornada Esportiva de hoje, vamos contar a história de 2 caratinguenses que estão se destacando no taekwondo. Elas se apaixonaram pela arte marcial e, depois de muita dedicação, anos de prática e, claro, uma boa dose de talento, o resultado é uma coleção de medalhas. Elas têm 37 e 46 anos, respectivamente, e juntas já conquistaram quase 50 medalhas nas categorias adulto e master do taekwondo. Números expressivos e um exemplo para a garotada. Estamos falando de Rosimeire Lopes Martins e Érica Luísa da Silva Lima, atletas da Academia Quórum de Desporto, núcleo do Esporte Clube Caratinga. Em nossa conversa com as atletas, a gente pode conhecer um pouco da história das duas, da paixão delas pelo esporte e como foram evoluindo e obtendo conquistas. Érica Luísa, por exemplo, atingiu uma expressiva marca de 25 medalhas em quase 10 anos de carreira. Foram 25 medalhas. Foi bastante, tá? É muito esforço, muito treinamento mesmo para a gente estar participando. A amiga Rosimeire Lopes não fica para trás. São quase 3 anos de carreira e nada mais, nada menos do que 21 medalhas. Eu conquistei 21 medalhas, 19 de ouro, 2 de prata. Eu sempre ganhei em primeiro lugar. Quando eu perdi, até minha colega falou, agora você vai desistir. Porque você está acostumado, né, às vezes, a ganhar e quando chega a prata, você pensa assim, Mas aí foi o caso de repensar, né? Eu treinar mais, dedicar mais, que com o tempo você acaba deixando um pouco de lado, né? Você acostuma, né? E às vezes não dá tudo que você tem que dar, né? Não esforça tanto. Mas gostei de todas as etapas que participei até hoje, todos os campeonatos. Foi uma aprendizagem muito boa, né? Uma experiência muito boa. E eu quero poder conquistar mais, participar, né, dessas etapas que vai vir agora até dezembro. Ela afirma que taekwondo hoje é de um grande significado e que não esperava ir tão longe como foi. Qualquer um pode qualquer coisa, basta querer, ter força de vontade, né? Às vezes você fala assim, eu não posso com a idade, ou outro obstáculo, mas você tem que colocar na cabeça que você pode tudo aquilo que você quiser. É só você correr atrás, dar o seu melhor, esforçar, que você consegue. Para mim é tudo, né? Porque na vida da gente, no dia a dia, tem muita correria, né? Tem nossos desafios. E eu fui pegar esse desafio, meu menino. Eu comecei a gostar do taekwondo mesmo, o taekwondo começou a representar para mim por causa do meu filho,
eu vinha trazer ele, ficava sempre sentado na cadeira e aquilo já estava me deixando aflita. Aí foi que eu comecei a fazer o taekwondo, fui passando a gostar. Mas eu só participava mesmo do taekwondo, o taekwondo não era tão importante. Quando eu comecei a acompanhar meu menino na competição, e foi que os pais, os outros meninos que participavam, e começou a me incentivar. Você não está vindo aqui só para ficar sentado na arquibancada. Aí foi que eu comecei a amar mesmo, de verdade, o taekwondo, que eu estava me sentindo mais útil, né, nas competições, eu estava me sentindo mais importante naquilo ali. Foi que eu comecei a gostar do taekwondo, o taekwondo começou a fazer parte da minha vida mesmo, foi através das competições. Eu comecei a correr atrás mais. Recentemente, elas participaram da segunda etapa do Campeonato Mineiro de Taekwondo, na cidade de Petim, realizado pela Federação Mineira. E, claro, tanto Rosimeire quanto Érica se sagraram campeãs nas suas respectivas categorias. Foi muito boa a participação, ganhei em primeiro lugar. E teve bastante participante dessa vez, né? A gente não participou da primeira etapa, que foi em Itabira, e fomos nessa, eu já falei, com muita dificuldade, tá? A gente foi até com carona no pessoal de Manhuaçu, né, que a prefeitura de lá cede, a questão de transporte e tudo. Nós fomos daqui à Realeza, saímos aqui de madrugada e pegamos a carona para a gente estar participando. Então, cada medalha para mim tem a sua significância. As duas atletas, que têm como mestre Marcelo Cardoso e como professor Wellington Oliveira, não esperam parar por aí. É muito bom que participa, né, e pratica algum esporte. Não tem taekwondo, pode ser outro esporte também, né? Isso tira a pessoa de depressão, né? Alivia, né, a ansiedade. É muito bom, muito bom. Então, assim, que busque alguma coisa, algum esporte, que pratica, vai ver a diferença, tanto no físico como no psicológico. Agora vamos falar de boas iniciativas. Lugares que antes eram de acúmulo de lixo, hoje se transformaram em jardins. Moradores de Caratinga têm promovido essa mudança, que serve de inspiração para todos nós. Atitudes que, de alguma forma, têm o poder de mudar o mundo. Na rua Vanderlei de Souza, a mudança realmente aconteceu. O visual agora é outro. O espaço que fica no Morro Caratinga está colorido e cheio de vida. Tudo feito pelos moradores da região. Na mesma rua, só que em outra esquina, mais um exemplo de como a força da união pode transformar muita coisa. Todos os dias, no fim de tarde, agora é assim. Silvia vai cuidar do espaço em frente de casa. Por aqui, além de flores, também tem jiló, mamão e até algumas ervas. A esquina só está assim graças à dedicação, mais uma vez, dos moradores. Você vê como é que ficou bonito? A gente tem pimenta, tudo que você vê quando faz de coração. Jiló, olha lá, nasceu. E quando você faz com carinho, olha para você ver. Olha como é que está tudo florido. Nestas imagens é possível ver como a esquina era antes da limpeza. Lixo, pneu acumulado e muito mato. No vídeo feito pelos moradores, fica até difícil reconhecer o local. Agora eles estão orgulhosos do espaço e animados para continuar a manutenção. E sabem que precisam da colaboração de todos. Ultimamente nós resolvemos fazer um jardim no terreno da prefeitura que está aqui em baldio, sem utilidade. Eles não zelam, era depósito de entulho, depósito de material de construção e lixo. E nós reorganizamos aqui. E a gente pede ao pessoal para respeitar o horário, porque jogava lixo ali em cima e aqui embaixo. Então, se igual de domingo o caminhão não passa, não custa nada você deixar o lixinho lá no canto lá da sua casa, na segunda-feira você coloca. No bairro Limoeiro, em Caratinga, na rua Jornalista Leonel Fontoura, também mais uma iniciativa que todo mundo saiu ganhando. Há 6 meses, a Luzia deu o pontapé inicial e hoje já tem muita mudança para há pouco tempo. Tá sim, a união de muitas, tem umas vizinhas que estão colaborando, nós estamos pedindo todo mundo mudas, entendeu? Que pode trazer banco, nós ganhamos, pneu, nós estamos pedindo. Quem estiver vendo e puder doar, nós precisamos de pneu, que nós vamos fazer até na ponta lá do Dr. Mauro. Então, está sendo assim, era muita sujeira, muita fralda, limpezas de carne, de frango, tudo era jogado, outras coisas também. Então, nós resolvemos, eu abracei, ela estava viajando,
Eu abracei e falei, não, é agora. Aí comecei a ir plantando, não tá assim aquela coisa, mas em vista do que era, gente, nós estamos no céu, tá? E até as tardes da Maria agora são mais divertidas. Ela tem 7 anos e uma plantação de girassol. Começou a ajudar a avó nessa empreitada e agora acompanha de perto toda a transformação do local. A menina nos ensina que para fazer a diferença onde vivemos, não há idade. Eu tinha uma calopsita. Na verdade, eu tinha 2. Aí, uma morreu. Aí eu peguei umas sementinhas da comidinha da outra e vim plantar. Aí foram regando, foi crescendo, jogando na terra e ficou desse tamanho já. Nesse aqui já tem 16 botões. Eu amo girassol, porque dependente da direção onde o sol tá, ele vira para buscar o sol. Que boas atitudes como essas que acabamos de ver nessa reportagem se multipliquem e que possam contagiar outras pessoas. Estamos chegando ao fim de mais uma edição do Panorama. Se você tem sugestão de matéria ou sabe de alguma curiosidade, mande mensagem pra gente pelo nosso WhatsApp. É o 33991190526. Participe! Acompanhe também as nossas redes sociais. Nós estamos no Instagram e também no Facebook. É o @Panorama Caratinga. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.